Olá, eu sou Walter Somengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva, curta e compartilhe. Roda a vinheta. Eu sou um homem branco, de 37 anos, uso barba, olhos claros, cabelo escuro, né? Tô com o microfone aqui na minha frente, com a camiseta preta, e estamos aqui no nosso estúdio, no Foco, a verdade nua e crua. Hoje o nosso convidado é José Augusto Valim, vem direto de São Caetano do Sul, é advogado, formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, em Direito Civil, é católico atuante e membro do Conselho, né, Laicato do Brasil. Além disso, de ter passado pelos conselhos municipais, né, da cultura em sua cidade, é um grande defensor da cultura, literatura e da memória de São Caetano do Sul. Hoje ele vem aqui no Foco, né, contar um pouco da sua trajetória, né? Valim, seja bem-vindo, Muito né, aqui obrigado. no Foco. Obrigado pela acolhida, Walter. Muito obrigado pela oportunidade aqui do podcast No Foco, né? E, assim, a autodescrição, né? Vamos fazer também. Sou um homem branco de 45 anos, de olhos claros, e estou trajando um paletó azul marinho e camisa azul com listras brancas. Legal. Então, como que a gente poderia começar? Eu, É, eu gostaria de conhecer, né, a aham. sua história. Você fez uma ótima apresentação aí, muito obrigado. Legal. Então, É, Valim, como o pessoal te chama lá em São Caetano, é, né? Eu gostaria de saber o que a sua história tem para nos ensinar, para hum. nos contar. Então, fica à vontade. Então, eu sou nascido, criado, residente em São Caetano do Sul, né? Tenho 45 anos, vivendo na mesma cidade. Legal. Saí para estudar, para trabalhar eventualmente também, mas sempre residindo no mesmo bairro, bairro Santo Antônio, e na mesma casa até, inclusive, Uhum. né, na Rua Major Carlos Delprete. E eu, assim, sou advogado, né, de profissão. Em 2016 eu comecei a atuar na política também, né? Bacana. Mais recentemente eu vim para o PT para esse projeto político, né? Legal. De me candidatar, de fazer me lançar nessa pré-candidatura, né, a vereador, porque eu gosto de política, eu gosto da atividade política, acredito que é uma oportunidade, a principal, se não a única oportunidade, né, possibilidade da gente mudar a realidade, de a gente construir uma, uma, uma sociedade mais Uhum. justa, mais igualitária, e eu acredito que esse seja o caminho, né? Bacana. Valim, deixa eu te perguntar, antes de já entrar aqui nesses temas mais polêmicos, né, onde a gente fala de fato a verdade nua e crua, né, o que te motivou, né, Uhum, a ser advogado, uhum. né? Me conta um pouco dessa história aí. Não é profissão de família. Eu sou filho de uma professora, né, de Legal. português e inglês e de um administrador de empresas. Eu acho que a opção pelo direito veio muito no meu curso técnico de contabilidade que eu fiz e que eu tinha uma ótima relação com a minha professora de direito do curso de contabilidade, que é a Ana Maria, Uhum. doutora Ana Maria, que é minha amiga até hoje, né? E aí eu comecei a me encantar com o tema. E eu fiz a escolha certa, sou muito, assim, escolhi bem minha profissão, estou feliz com a minha profissão, Legal. né? Bom aí, galera do Foco. Se Uhum. precisar de um advogado, o Valim já tá aqui com a Direito gente. civil, principalmente. Legal, bacana. Meu querido, eu queria perguntar para você sobre a questão da cultura, né? Uhum. Como é que tá a cultura hoje em São Caetano do Sul? Eu acho que tem vários aspectos que tem que melhorar, né? Começando com a questão que foi uma luta minha também, que eu participei, minha só não, de Uhum. todo um grupo, né, de muita gente,
quando a Biblioteca Paul Harris saiu do seu antigo local, da sua antiga sede, que era bem estruturada, que tinha local, tinha lá espaço para todo o acervo, né? Uhum. E foi colocada foi dividida em duas caixas de vidro debaixo da Secretaria de Educação, né? Uhum. Pelo menos conseguimos manter a estrutura do acervo físico, porque a ideia até que havia no começo era de tirar o acervo físico, olha só, e colocar o acervo digitalizado em monitores, Uhum. ali à disposição para o público. O acervo físico foi praticamente todo preservado, mas o espaço se perdeu muito porque não tem um anfiteatro, quando existe uma atividade, um sarau, por exemplo, na Biblioteca Paul Harris, o próprio funcionamento da biblioteca fica prejudicado. Quem quiser ir lá na hora emprestar um livro fica um pouco prejudicado porque não tem o local correto, né, Uhum. para fazer o evento, né? Uma tarde de autógrafos, um Bacana. sarau, ou então, como sempre é promovido, algum tipo de atividade reunindo escritores, leitores, membros ali da comunidade literária lá de São Caetano e da Grande São Paulo também, que muita gente de Ribeirão Pires, Mauá, Santo André acaba indo também, Uhum. né? E até de São Paulo. E esse é um ponto que eu participei, então eu falo mais especificamente sobre isso. Uhum. Eu tive nessa luta justamente no período que eu estava como conselheiro de patrimônio e memória do Concult da Certo. cidade, membro eleito, representando a cadeira de patrimônio e memória, pela minha atuação no Museu da Matriz Sagrada Família, que é a minha paróquia, né? Uhum. Aí abriu-se essa oportunidade e eu me candidatei e fui eleito, né? Legal, isso é bacana. E foi uma ótima experiência, muito embora tenha sido muito prejudicada por conta da pandemia, né? Uhum. O primeiro ano eu estava conhecendo o terreno, muitos embates ali do poder público com a sociedade civil, e no segundo ano, quando as coisas pareciam mais propensas a, 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 assim, propostas serem desenvolvidas, veio a pandemia e foi até o fim do mandato isso, que foi Uhum. até estendido Foram, porque né, foi um ano severo de pandemia e é, depois mais um ano ali com aqueles, né, com o com os rescaldo rescaldos. ali, Então com o foram rescaldo. praticamente 2 Dois anos, anos, né? No dois período que eu estava anos. trabalhando numa empresa e Uhum. nós ficamos praticamente 2 anos de home office, né? Sim, sim. Mas mesmo assim, eu me orgulho muito da minha atuação lá, porque junto, né, a sociedade civil unida ao poder público ali, e com muitos embates também, é verdade, com muitos Uhum. embates, a gente conseguiu, nossa, a gente conseguiu ali ajudar muito a classe artística, né? Bacana, legal. E nesse segundo período, do segundo ano, até quase o fim, eu fui secretário também, presidi algumas reuniões, enfim. Uhum. Foi uma experiência, foi uma experiência grata. Legal. Isso é importante, né? Porque quando Sim. a gente, né, tem a oportunidade de servir a nossa Uhum. comunidade, né? Você, no caso, estava lá representando a sua igreja, Ah, né? museu, Né? né? O Ali, museu. é. Então, acho que é importante. Uhum. Valim, educação, né? Uhum. Como que você tem visto hoje a educação lá em São Caetano do Sul? Eu acho que tem aspectos a melhorar, né? Uhum. Acho que tem muitos aspectos a evoluírem. Eu acredito que as possibilidades para os professores, Uhum. né? Eu acho que tem que ser melhores. Eu acredito que deva haver uma melhor remuneração também, porque no comparativo até com outras cidades, eu acho que fica um pouco aquém do que é possível diante do potencial de São Caetano, né? Uhum. É, eu acho que um plano de carreira adequado também, porque há, mas não o adequado, né? Eu acho que várias coisas poderiam ser ajustadas. E a direção escolar, né? Eu acredito que os diretores e diretoras de escolas deveriam ser escolhidos por concurso público para a direção, Uhum. né? Porque acabam sendo Indicações, né? diretores dentro da
da prefeitura já, dentro do quadro de servidores da prefeitura, mas quadros indicados, né? Uhum. Então, eu acredito que uma direção, um diretor que passou no concurso específico, com a formação específica, eu acredito que seria mais adequado para tocar o dia a dia, né, das escolas, né? Legal. Eh, eu acredito também que dentro do aspecto da educação, que eu tenho um carinho enorme por ser a base de tudo, a educação, e por ser filho de professora. Quer dizer, Legal. eu vi a luta da minha mãe a vida inteira, até se aposentar como professora da rede pública estadual, né? Ela nunca foi da rede pública municipal, para poder exercer a profissão dela, a dedicação dela aos alunos, o estudo dela para poder dar uma aula melhor, né? E os Uhum. elogios que ela é a maior prova que eu tenho disso é quando eu saio com ela nas ruas, que os alunos reconhecem ela e agradecem ela Uhum. pelo período que eles foram alunos, né? Então, eu tenho essa ligação afetiva e sei que é a base de tudo a educação. Eu falo, Valim, que assim, se não existissem os professores, não existiriam as outras profissões, né? Não existiriam as outras profissões, desde aquele que alfabetiza até a pós-graduação, até o mestrado, doutorado, né? Eu acho que é fundamental para a sociedade. E o que é investido em educação é economizado em saúde, é economizado em outras áreas, né? Uhum. Porque é realmente a base. Eu acho que existe espaço para ver uma melhoria, tanto no ambiente, em várias escolas, né? Nos prédios mesmo, espaço físico mesmo, Uhum. como estrutura concedida aos professores, né? Entendi. E também o ambiente, né? Assim, a relação dos professores com as direções escolares e a Secretaria de Educação, eu acho que dá para melhorar muita Acho coisa. A gente busca isso, uma administração mais mais democrática, humanizado. mais humanizada, é exatamente esse o ponto, também levado para a educação. A gente tem visto, Valim, um grande ataque na educação, na saúde, no Uhum, transporte, porque alguns governos querem, né, transformar isso em mercadoria, na água, na privatização da água. exatamente. Então tem uma luta, né, Transformar um direito em mercadoria. transformar o direito em É. mercadoria. E nós precisamos lutar contra isso, porque, né, a água é direito, a moradia é direito. Então, se você transforma isso, né, Um privilégio de no poucos, privilégio de quem pode poucos, pagar, a exatamente, sociedade toda sofre. Até quem pode pagar acaba sofrendo e não se dá conta disso, né? exatamente. Valim, meio ambiente, né? Uhum, Como São Caetano, né, lida com essa questão do meio ambiente, uma cidade que está ali num cinturão ABC uhum, ali, uhum, né, com muitas empresas, enfim, uhum. como que, né, vocês vê a questão do meio ambiente lá? Então, Walter, eu acho que nós temos uma boa quantidade de parques, de praças, né? É, enfim, espaços de lazer, né? Só que eu acredito que podemos melhorar, podemos avançar muito mais, né? Eu tenho uma proposta, né, de que seja feito um conselho gestor municipal de parques e praças, de espaços verdes, né, Uhum, com a participação do poder público, da sociedade civil, dos frequentadores, né, portanto, e aí a gente teria que ver a forma melhor de, eh, de de formatar isso. Mas uhum, eu acho que seria muito interessante, né? Porque mesmo espaços novos que estão sendo construídos, falta arborização, uhum, né? A gente vê muitas vezes num espaço muito legal, né? Mas que eventos que não condizem exatamente com aquele local, com aquele ambiente, uhum, sendo feitos e com isso a fauna acaba sofrendo um pouco, né?
os peixes no lago, enfim, né, os pássaros. Então, assim, eu acho que há um conselho com a participação da sociedade civil e também do poder público, claro, e com pessoas da área, ambientalistas participando, eu acho que a gente ia ter um ganho muito grande, né? E a arborização na cidade também de forma adequada, a preservação das árvores que nós temos com ali um profissional para cuidar das árvores, né? Para que elas não apodreçam, para que elas não sofram um ataque de pragas, enfim, né? Uhum. Que elas acabam apodrecendo e caem quando tem um vento mais forte, ou então quando uma chuva mais forte vem, né? Então eu acho que a gente tem que cuidar muito disso e também a poluição, né? Eu acho que Uhum. uma forma de medir e tentar melhorar isso, tentar melhorar, eu acho que há espaço para melhoras e é para isso que a gente luta também, né? Legal, bacana. Valim, segurança pública, Uhum. né? A gente conversando aqui antes, você falou um pouco da questão da segurança pública, É. né? Como você tem enxergado essa questão da segurança pública? Eu acho que que o município pode atuar numa área básica como a iluminação pública, né? Uhum. Eu acho que a iluminação pública é fundamental para que todos nós estejamos, nos sintamos seguros, né? No ambiente da cidade. E também a GCM, eu acho que ela pode atuar de uma forma mais presente na cidade, né? Uhum. Dentro dos limites que há, né? Aumentar o efetivo, dar melhores condições para os guardas civis exercerem a sua função, né? Eu acho que seria muito bom. E a presença, voltando para a educação um pouco, ligando, fazendo esse link, Link aí, ó. eu acho que a presença de um guarda civil municipal dentro das escolas, e aqueles assim se revezando, mas aqueles dois guardas civis, é, aquelas duas pessoas, né, que podem estar ali familiarizados com a comunidade escolar que aqui ele ou ela for destinada, né? Uhum. E ficar ali dentro, no ambiente mesmo interno, fazendo parte ali daquela realidade, Fazer né? parte da comunidade, né? Até Fazendo para se parte, sentir mais segura. exatamente. Tanto é uma segurança para os pais de alunos, para os alunos, para os professores também, para os funcionários em geral, a presença de um GCM ou de uma GCM no ambiente escolar, não necessariamente com uma viatura na porta, a ronda pode ser feita dentro do que for previsto, mas a presença de um GCM eu acho que seria uma coisa bastante interessante de ser colocada em prática, né? Legal. Valim, e vai aquela pergunta de ouro, né? O que Hum, te motivou, aham. né, a ser pré-candidato a vereador em São Caetano? Eu me adiantei um pouquinho isso no começo, É. né? Eu gosto muito de política, eu acompanho política há muito tempo, né? Desde criança mesmo, e sempre busquei ter o máximo de informação a respeito. Estudar mesmo, eu gosto, sempre tive o viés progressista, né? Uhum. E, como eu disse, a maneira que a gente tem de mudar a realidade, né, é por meio da atuação política, por Uhum. meio da atuação política, é, politizando as pessoas, né, democraticamente dentro do espaço público, o debate público e também o espaço institucional, né, Uhum. melhorar as condições em geral, né? Eu Certo. vejo dessa forma e por isso que eu falo também, as pessoas falam, não gosto de política, não acompanho política, não quero nem saber. Esse é o problema. Uhum. Esse é o problema, é o que a gente tem. Mas o não participar é um ato político, né? A Todo, omissão, a omissão, a pessoa que se omitir é aquela coisa, a pessoa não gosta de política e não quer participar da política, não necessariamente partidária, mas a sim, política ali do seu bairro, enfim.
né, da sua cidade, ela vai ser comandada pelos que gostam. Exatamente. Ela vai ser comandada pelos que gostam, então ela está delegando isso sempre e não sabendo o que está acontecendo, não sabendo dos seus direitos, achando que está tendo um direito atendido porque deve um favor para alguém, né? Porque Uhum. deve um favor, ou se até não tiver aquela pessoa ali com o poder, ela não vai ter acesso, sendo que na verdade ela tem que ter acesso sempre. Sempre é um direito básico dela. É um direito. A educação, a saúde, a cultura, um direito que ela tem, né? Uhum. Então, ela precisa ter consciência do direito que ela tem para ela poder exigir, né? Legal. Nesse sentido, até eu acho, eu parto de uma premissa. São Uhum. Caetano é uma cidade que tem uma realidade privilegiada. Nós temos uma realidade privilegiada, indiscutivelmente, em relação a muitos outros municípios, ou quase totalidade dos municípios. Mas não é por conta, essa realidade não é por conta das oligarquias ou do mesmo grupo e suas subdivisões que acabaram sempre se perpetuando no poder Uhum. na cidade desde a sua emancipação. Mas é por conta da população. A população de São Caetano que construiu a cidade que nós temos. Tudo de bom que há nela, ela é construção, tudo que há de bom é construção da população, que é uma população trabalhadora, uma população exigente, né? Em geral, bastante consciente dos seus direitos. Então, isso faz com que a máquina acabe atendendo. Muito embora nós saibamos das falhas que Da há, dificuldade. das dificuldades na saúde, uma fila de exames que no ano agora, nesse ano, a prefeitura fez mutirão para Para agilizar, né? agilizar, para acabar com a fila e tal, mas o ideal é que não haja fila, né? O ideal é que não haja fila. O ideal é que as estruturas municipais estejam capacitadas para atender sem demora o cidadão naquilo que ele precisa, né? Não fique um ano esperando um exame eletivo, por exemplo, sendo que poderia haver o atendimento com uma boa administração, poderia ter o atendimento em questão de, se não for urgente, em alguns meses, ou pouco tempo, né? Legal. Ó, você que está nos acompanhando aí no Foco, né? É no foco nas eleições de 2024, acho que é importante, né? Você que está aí, cidadão que vai votar, é importante você votar em pessoas que de fato tenha o compromisso, né, com quem de fato necessita, né? Porque a gente às vezes votamos em certas pessoas que, né, na hora de defender os nossos interesses, vai defender o interesse de uma minoria. Então esse recado vai para você, né, que esse ano é um ano muito importante. Então conheça bem quem é seu candidato, defenda, né, conheça o que ele de fato defende, né, da onde que ele vem, porque, Valinha, às vezes, né, a pessoa vota em alguém da igreja e em vez de a pessoa defender, Pois é. né, os interesses da população, vai defender de pastores, de não sei o quê, Pois é, vota no empresário e posso fazer? às vezes o pastor, né, ou às vezes o Ah, empresário vai uhum. defender o interesse deles. Não é que nós somos inimigo ou não, né? A Não, sociedade absolutamente. precisa ver, só que é o seguinte, né? A gente viu a reforma da Previdência, né, Uhum, que favoreceu mais, né, uhum, os privilegiados, aquele 1%, do que os 99%, uhum. né, da sociedade brasileira. Então, queria deixar esse recado aqui, aproveitar, pedir para o nosso amigo Valim, né, já Eu fazer as vou, considerações aí, já pegar é, um gancho, eu né, um vou, pouco nisso. eu vou comentar a respeito disso, né? Eu vou comentar a respeito disso justamente. Por exemplo, a minha atuação na igreja. Eu sou ministro da comunhão e tal. Eu pedi para minha coordenadora dos ministros da minha paróquia para me afastar Uhum, por 90 dias até passada a eleição, porque eu sempre, apesar da atividade política, eu nunca misturei as coisas. Então eu sempre uhum. tive assim, 90 dias, né, antes da eleição, eu estou afastado das minhas funções religiosas, né? Às vezes um candidato é ligado à igreja e tem os valores da igreja, os valores cristãos, como eu. Isso é muito bom. Eu compartilho desses valores, só que assim, esses valores são para minha formação, são os meus valores.
eu não posso impô-los, eu não posso impor, porque o Estado é laico, né? O Estado é laico, eu não posso impor os meus valores. É claro que eu já venho com esses valores, e a minha vida é pautada por esses valores, mas o fato de eu ser católico não me faz nem melhor nem pior do que um ateu, do que um evangélico, ou que um espírita, ou um candomblessista, enfim, qualquer outra pessoa. Somos todos iguais e temos o direito de exercer nossa religião. exercer nossa espiritualidade, professar nossa religião, seja ela qual for. E muitas vezes a gente vê uma confusão nisso, quer dizer, uma pessoa candidato católico como eu, ou então de outra denominação, de qualquer outra, parte disso como plataforma, né? Como plataforma de atuação, o que é muito complicado. É muito bom ter esses valores, é sensacional, tudo bem. Mas o que a gente deve ter como plataforma é o bem comum, o bem da sociedade, né? Visando o que vai fazer a nossa sociedade progredir em todos os seus setores, Legal. respeitando todas as diferenças que só enriquecem, Legal. né? E eu acho que é muito importante esse aspecto também. Bacana. Valim, gostaria de agradecer, né, a sua participação aqui no Foco, falar que esse espaço está aberto para você voltar aqui outras vezes, a gente aprofundar outros temas que você, né, gosta, que sinta à vontade. E aí eu gostaria que você mandasse, né, um recado final aí, né, para todos os moradores, né, de São Caetano do Sul. Eu acho que o recado que a gente tem que dar é que é uma oportunidade de ouro que a gente tem esse ano para efetivamente mudar a nossa cidade, né? Nós temos uma opção da pré-candidatura do nosso companheiro Jair Meneghelli, que é uma pessoa experimentada na vida pública, tem um currículo quase que inigualável no Brasil, né? De 8 anos como deputado federal, 13 anos como presidente do SESI, né? Ele realmente tem uma possibilidade de compreensão e de entendimento, né? Que eu acho que é muito importante. E ele precisa de pessoas que estejam alinhadas com ele nesse sentido, né? A gente vê, por exemplo, o que o nosso presidente Lula está passando na presidência da República, por estar... Quando não está com a Câmara do lado, né? Quando tá governando, tem preocupações, é um governo progressista, um governo preocupado com as pautas sociais e trabalha com o Congresso, Câmara e Senado, maioria conservadora, né? Quando não reacionária mesmo, né? Uma coisa. Exatamente. Então a gente precisa pensar muito bem no majoritário e no seu candidato, né? Proporcional também, que é quem vai ser o representante na Câmara dos Vereadores. Então, eu acho que esse ano em específico nós temos essa oportunidade nas mãos, né, de fazer uma mudança e fazer um upgrade mesmo, né, melhorando tudo que a gente tem que melhorar e sem perder nada do que foi conquistado pela população de São Caetano do Sul ao longo dessas tantas décadas de história, né? O que foi construído pelo trabalho e pela participação da nossa população, né? Legal. É isso que eu tenho a dizer, agradecendo a oportunidade, né, Walter, novamente de estar aqui, essa abertura de espaço, e espero ter contemplado aí muito bom, suas expectativas. Legal. Pessoal, muito obrigado. Esse foi No Foco, a verdade nua e crua, hoje com o Valim, direto de São Caetano do Sul. Forte abraço.